E aí, Matheus? Monte. Beleza? Beleza, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como que estão as coisas por aí? Tô bem, treinando bastante. Em casa, né? Uma aflição aí para poder voltar a treinar, né? Calma aí que tá travando aqui, eu só vou arrumar uma coisa. Tá Beleza. travando. Repete, por favor. Eu falei que eu imagino como que deve estar a ansiedade de vocês aí, a aflição para poder voltar a treinar. É, Aumenta o som. Tá conseguindo tá me ouvir mesmo? bem? Tô conseguindo. Bacana. Se quiser se apresentar aí para o pessoal, falar um pouquinho de você, fica à vontade, Monte. Eu sou Matheus Monte, jogo futebol desde os 8 anos. Comecei a jogar aqui na escolinha de Boituva, fui treinando, melhorando, até que eu comecei a ver avaliações para ver o que acontecia, se eu passava. Aí eu comecei, fiz uma do Cruzeiro, passei, e logo depois eu fiz um ano depois eu fiz a avaliação do Santos, passei. Aí eu joguei jogando com vocês até hoje. Nessa do Cruzeiro, você chegou aí para Belo Horizonte? Cheguei, fui 3 vezes. E como que foi lá? Foi bem, treinei com os meninos do time principal. Nas avaliações conheci bastante, fiz os amigos lá e eles também me chamaram para ficar lá, né, com o time. Só que na época não dava porque meu pai tinha academia, não dava para mudar. E aí eu continuei indo. Quantos anos você tinha nessa época, Monte? Quando eu comecei, eu tinha 8 anos. Tá, mas lá no 8, 9. Cruzeiro você foi com quantos anos? Fui com 9, 10. Por aí. É muito, né? Eu tô monitorada ainda. E aí depois dessa avaliação do Cruzeiro, você fez a avaliação nossa aqui. Você lembra quando que foi? Não lembro agora. Você Não tinha me uma recordo, mas média, 2017. você tinha 10 anos? 10. 10 anos. Bacana. Então você É, tá com a gente aí 3 anos já. 3 anos. Bacana, cara. É legal a sua história porque você começou na franquia, né, na escolinha, né, Meninas da Vila, e aí depois com essa intenção nossa de montar o núcleo, e automaticamente você acabou sendo convidada, né, porque sempre foi um dos destaques nossos na categoria 2007, né? Uhum. Você chegou, você chegou a jogar quantos campeonatos pela escola aqui? Com vocês, no mesmo ano? No mesmo ano quando eu Não, comecei? até agora, até 2020 aí, desde 2017 até 2020. Pelo menos vocês disputaram uns 3 campeonatos por ano, pelo menos. Então, uns 9 por aí. E pela liga você chegou a jogar quais campeonatos? Você lembra? Acho que só a Copa Ouro. Só a Copa A Ouro Coelho eu joguei. jogou, né? Oi? Travou A aqui. Coelho não chegou a jogar. É. Não, João. A Não, acho Coelho que você não. jogou? Não, Não, não né? joguei. O que nós jogamos no meio do ano, depois da Copa Ouro. E seria legal você contar, Matheus, sobre a Copa Ouro, que você jogou essa competição um ano abaixo, né? Porque era 2006 e 2006. a categoria era 2006, você 2007, né? E se eu não me engano, você jogou poucos jogos, né? Depois a gente vai falar do que aconteceu. E você acabou sendo até titular do time, né? Fui titular a maioria dos jogos que eu fui titular. Fiz gol. Você chegou,
Você jogou quantos jogos da Copa Ouro? Acho três, três, É que eram quatro. quatro, né? Acho que o terceiro jogo foi contra o Votorati e você acabou se machucando, né? Foi isso. Que eu quebrei o braço. Isso, aí depois disso, o jogo contra o Corinthians, você já não estava. Não, Estava mais. Corinthians foi antes do Votorati. A gente perdeu pro Corinthians Ah, é antes. verdade. Perdeu pro Corinthians Ah, antes. é verdade. Perdeu pro Corinthians Ah, é antes do verdade. Votorati. Ah, você É. chegou a jogar contra o Corinthians, então? Peguei. Jogou, né? Só depois. Tomou um gol no finalzinho, né? Aí eu não vi o que Isso. aconteceu depois. Embora pro hospital. E acho que o último jogo nosso foi contra o Osasco, e aí você já não estava nesse jogo. Não, eu sei que eu fui assistir um jogo em Sorocaba contra. Não é um time. Eu não. Nossa. Acho que foi Mas, tipo, contra o foi uma. Osasco mesmo. Porque o nosso jogo, o nosso grupo era Barueri, Votorati, Corinthians e acho que Osasco, né? Era quatro com a gente, cinco. É isso, né? É. Uhum, foi. E uma coisa muito interessante, Matheus, assim, que acho que chama muita atenção nossa, e a gente já conversou várias vezes sobre isso aí, é o seu comprometimento, né? Mesmo você machucado, né? Não teria o porquê você está indo nos jogos, né? Está acompanhando, mas mesmo assim, o seu pai trouxe você em todos os jogos, às vezes até nos treinos mesmo, você machucado, você vinha só para assistir o treino, né? E é uma coisa assim que a gente chamou muito nossa atenção, né? O fato de você ser muito. Na verdade, você não desiste das coisas que você faz e você é muito, muito certinho, né? É, eu tava toda corrida para continuar treinando para não perder o foco. Até porque se você também ficasse muito tempo parado também, acaba atrapalhando, né? A parte física, né? Depois você volta. Você ficou quanto tempo parado? Um mês. Um mês? Um mês já dá para fazer muita diferença, né? Você ficar um mês sem treinar, tudo bem que não é a mesma coisa, né? Você tem que fazer uns treinos mais leves. Sim. Mas mesmo assim você foi bem inciso naquilo que você quis, né? Você continuou treinando, né? Continuou participando do grupo, né? Acho que teve um jogo, o jogo acho que foi contra os Osasco mesmo. Se você foi só para dar um apoio para a gente lá, a gente até tentou colocar você no banco, mas o pessoal da associação não autorizou, né? Porque você estava com o braço engessado. E mesmo assim você ficou, né? Fiquei. Fiquei lá assistindo, torcendo. E como tem sido os treinos aí com você aí durante essa A- quarentena? Essa quarentena, meu pai tá passando bastante exercício físico, exercício de chute no gol, treino de falta, pênalti, chutes de longa, média distância, agilidade para continuar com a velocidade e acho que é só. Conta pra gente como que foi para você chegar até o Rio Claro, que é o time que você está hoje, se foi alguma avaliação, se foi indicação. A gente pode dizer, assim, a gente também não pode ser tão hipócrita e falar que fomos nós que indicou você lá pro Rio Claro, né? E não foi. Na É, verdade, foi através, não sei se foi seu pai, se foi alguma avaliação que vocês viram, né? é, E aí, gostaria de saber como que foi, se você puder contar pra gente. foi assim. Logo depois que eu comecei a jogar, eu fui me destacando. E aí meu pai me levou numa avaliação, não lembro de um time lá, que tinha um cara chamado André Gava, que ele me levou para jogar no time de Piracicaba, que é o Certo. Rio Claro, não o Rio Claro da base. Eu ainda jogava num outro time. Aí, no final desse ano, ele me levou para fazer a avaliação do Rio Claro, que era a base para jogar Paulista 2019. E aí eu passei, 3 pessoas passaram, e de 10, e aí a gente começou a treinar. Ficou 3 meses treinando, e aí depois ele dispensou, só que aí ficou eu e o Pedro, sabe o Pedro?
Sei, o Pedro Volante. Aí foi eu e ele e a gente tá jogando no Rio Claro até hoje. Jogamos Paulista ano passado. Você chegou a jogar, o legal também é que você chegou a jogar o Campeonato Paulista, mesmo sendo um ano abaixo, né? Aham, E você foi convocado em todos os jogos, chegou até alguns jogos entrar como titular também, chegou a marcar um gol, né? sim. Vocês foram eliminados no Paulista o ano passado pelo Santos, né? Foi isso? Nas quartas de final, acho que é. É, foi uma das melhores campanhas do interior, né, Matheus? Foi a gente ficou em quinto melhor campeã no Paulista e do interior foi a melhor. Então, bacana, cara. E esse ano, qual que era a expectativa aí para você jogar o Paulista de novo, né? Na verdade, pela segunda vez, mas sendo ano bom seu, né? Eu tenho bastante expectativa. Se melhorar essa doença parar, a gente vai voltar a treinar e vai tentar chegar na final do Paulista com um time bem forte, porque a gente tava treinando, tava muito forte o nosso time. E como que são os treinos lá, Matheus? Explica pra gente aí quantos dias na semana você costuma treinar, qual o horário de treino. Eu treino de terça, quarta, quinta e sexta. E de quarta e sexta é o treino do Rio Claro, que é 2 treinos por semana. E lá no treino do Rio Claro a gente faz físico de quarta, mas é um físico com técnico, e de sexta eles soltam um coletivo pra gente fazer o que a gente aprendeu na quarta. Pra- E aí, quando tem a convocação para o Paulista, eles falam no mesmo dia ou depois eles soltam no grupo? Eles soltam no grupo. Eles soltam no grupo, acho que no sábado ou na sexta à noite, não lembro. Quantos atletas tem no grupo hoje, lá do Rio Claro? 33 eu acho. Acho que é 33. 33 e vão 18 para jogo ou 22? Dois. 22. É, na É que verdade vão assim, 22. É, pode falar. eles fazem 18, 2007 e os outros que sobra acho, 4 lugares, eles colocam 2008, um ano mais novo. Mas isso aí eles fazem para o atleta pegar experiência ou porque é uma exigência da federação? Não, porque pro atleta pegar experiência mesmo. E fala pra gente aí, se eu acho que não chegou a falar a sua posição e se é uma das posições mais concorridas em avaliações, né? Eu jogo de atacante, depende. Tem dia que tem bastante, mas tem avaliações que não tem quase ninguém. Tipo, tem bastante meia, mas quase não tem atacante. Aí quando tem muito atacante, eu vejo outra posição, tipo meia para meia atacante, porque aí dá pra jogar mais tempo, mais livre, pra não ter, tipo, muita gente. E nesse período aí que você está no Rio Claro, como que tem sido aí a participação aí da sua família? Eles estão me apoiando. É porque toda vez, né, meu pai me pega na escola e me leva pro treino. Tipo, então ele é o que mais me ajuda pra ir pro treino. Conta pra gente aí o horário que você estuda, depois quando você sai e vai para o treino lá em Rio Claro, quanto tempo você gasta para ir, quanto tempo você gasta para voltar, que horas você chega em casa para poder jantar e descansar. Tá, eu acordo 6h30, vou pra escola umas 7h15, só que a aula começa às 7h30. Eu chego mais cedo, para caso aconteça alguma coisa, de eu esquecer ou imprevisto, assim, tá sempre adiantado. E eu saio da escola 1h05, meu pai me pega, eu almoço no carro, faço lição que tem para fazer, e aí nesse tempo que eu faço essas coisas, demora 1h40 para chegar lá no Até treino. lá. Aí a E o gente teu? tem. O treino começa às 2h30, É. termina acho umas.
São 3 horas de treino. 3 horas, 3 5 e horas. meia. É, Puxado, né, cara? tem vezes que dura até mais. E aí, Ai, por volta de 6 horas você vem embora, chega aqui vai, Boituva umas 8h30, mais ou menos. é por aí. É bem puxado, né? É. Uma coisa que a gente sempre falou entre nós aqui, professores, Rui, é que mesmo, muitas vezes quando a gente estava treinando lá no outro campo, ali no Estrada, que nem eu falei, a gente via o teu esforço, do seu pai também, de sair lá de Rio Claro, né? Vim correndo com você para cá, para Sorocaba, para dar tempo de você treinar um pouco com a gente. Aí você treinava e vinha embora. Às vezes vocês vinham comendo no carro, tanto você e o Pedro, né, para É. poder não perder o dia de treinamento. E às vezes a gente vê muitos atletas que moram aqui do lado, que está bem pertinho aqui da gente, e por qualquer motivo, qualquer situação, ele já não aparece no treino, já não quer treinar, né? E é muito interessante, a gente gosta de usar pessoas assim como exemplo, né? Porque você poderia muito bem, seu pai comunicar a gente, falar assim, ó, Fernando, o Rui não tem condições de estar levando o Matheus, porque a gente saiu super tarde do treino e vamos chegar aí cansado, né? E às vezes ele já fez isso, a gente fala, viu, mas tá certo, Marcelo, você não tem nem que trazer o Matheus para cá, né? E muitas vezes a gente achava que você não ia aparecer no treino, quando menos esperava você estava lá, né? Tava lá treinando. Então isso é muito bacana, cara. E seu pai também, a gente usa ele como exemplo, eu vejo ele também, não puxando o saco, não. A gente sabe que ele é um exemplo, assim, tanto de pai, né, e como incentivador, porque a correria que ele faz aí com você, até mesmo com outros meninos, né, que acaba indo junto com É. você, é coisa assim de encher os olhos, né? Porque nunca, assim, dificilmente a gente ouviu um não dele, ó, Matheus, precisava que um monte viesse para tal, não, beleza, vamos dar um jeito. Às vezes mudava jogos que você tinha, né, para poder estar com a gente aqui, deixava de ir alguns jogos para poder estar com a gente, é lógico, não tinha como, em alguns jogos do Campeonato Paulista, você abrir mão para jogar pela escola, né? E às É. vezes, ao contrário, você, de sábado, como era a sua folga, você deixava, você vinha aqui para Sorocaba, fazia os jogos com a escola aqui, e aí no domingo você tinha jogo pelo Rio Claro, né? Sabendo do risco que você poderia estar correndo, de repente, de uma lesão, né? De se machucar, para estar ajudando a gente também, né? Uhum. E o que você vê, assim, de todo esse esforço que seu pai tem feito aí? Ah, ele me ajudou. Eu sempre vou confiar nele para me ajudar, porque ele me leva para tudo, todos os lugares. Ele sempre me ajuda, confia em mim. Tudo que eu peço para ele me ajudar, ele me ajuda. Ele, tipo, é o cara que se eu não tivesse ele, eu não acho que eu não ia ser jogador. Se eu não tivesse ele do meu lado. Abre mão de muitas coisas para poder estar correndo para cima e para baixo com você, né? Sim, ele trabalha no carro quando eu tô treinando para não perder o dia de trabalho dele. E assim, E como que é a sua alimentação aí? No sábado a gente teve uma live com a doutora Juliana, né? Sobre nutrição. E a gente sabe que seu pai conhece bastante, né? Sobre essa área também. Ele não é nutrólogo, mas ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento. uhum. E acredito que você tem uma alimentação aí um pouco diferenciada, né? Eu me alimento saudável, tipo, tem vezes que a gente come algumas coisas tipo, porque é fim de semana, festa, essas coisas, e tudo bem. Mas a minha alimentação é bem regulada, com proteínas, com essas coisas, para meu físico tá bem, para quando for jogar, não tá cansado.
tá sem força. Como que é a sua alimentação aí antes do treino ou antes de um jogo? Ah, antes do jogo eu tomo meu café da manhã, que é o shake da Herbalife, que me dá energia. E dependendo do horário do jogo, eu como alguma coisa, um lanche, assim, e vou pro jogo. Você é daqueles que gostam de muita comida, muito lanche, refrigerante, ou você é mais. Lógico que você vai comer, né? Dificilmente alguém fica sem comer essas coisas, né? Mas você é mais controlado ou não tem problema? Eu sou mais controlado, tipo, eu só tomo refrigerante em festa, raramente, assim, mas comida, assim, é mais, tipo, liberada só nos fins de semana, só pra não ficar a mesma coisa repetitiva. Pra gente meio que se divertir comendo. Entendi. É, também não pode também ser uma coisa muito regrada também, porque senão acaba complicando, né? Chega uma hora que você quer comer um lanche, você quer tomar um refrigerante, e uma vez ou outra também não vai fazer mal a ninguém, né? É, só não pode tomar todo dia, aí faz mal. E falando um pouquinho da Escola Meninas da Vila, você chegou a jogar alguns campeonatos aqui, esse ano você estava jogando qual campeonato pela escola? Independência, acho que só a Independência que a gente começou a jogar por enquanto. Independência mesmo. E acho que uma coisa interessante também, que é bom estar falando, que nesse período aí que você está no Rio Claro, você tem vindo treinar muito pouco com a gente aqui, né? Até porque já É, foi convidado também, então a gente também viu a necessidade de você não estar vindo muito, apesar de você ter aparecido em alguns treinos, mas é mais para poder também te resguardar, né? E nos jogos, quando você tem entrado, acredito que a maioria você tem começado no banco. sim, porque eu não tô indo treinar. E o Ruiz fala que tem que começar com os meninos que estão indo treinar. Correto. É, Esse é um dos critérios nossos, né? Como que é? E seu pai, ele acha ruim quando você vem para o jogo e você não sai jogando? não, ele não acha ruim, ele só fala que é justo porque eu não tô indo treinar, porque não tá dando tempo e tá tudo certo. Eu toquei nesse assunto porque assim, a gente sabe que ele não reclama, né? Porque a gente já conversou algumas vezes e ele deixou bem claro, ele falou, cara, a gente quer ficar, quer fazer parte do grupo, né? Ele acho até legal que ele fala assim, se vocês aceitarem, né? Que o Matheus continue fazendo parte do grupo. E ele não está indo treinar, então nada mais justo dele não sair jogando. A gente sabe que você acaba entrando nos jogos, às vezes, ou até mesmo no primeiro tempo, no intervalo do jogo, e Uhum. acaba contribuindo. Mas a gente nunca viu, né, o teu pai questionando alguma coisa, ou reclamando do treino, ou falando, poxa, saio lá de Boituva, perco todo o meu tempo, acordo de manhã, deixo de fazer minhas coisas para trazer o Matheus aqui, e ele não joga, né, mesmo sabendo, né, que é um critério que a gente usa, de não colocar mesmo aqueles que não treinam na semana, né, porque acho é uma coisa justa, porque não adianta nada, por mais que você tenha qualidade e de repente possa estar acima dos outros, mas a gente tem que ser justo com aqueles que estão vindo treinar, né? E a gente nunca viu o teu pai reclamar ou questionar alguma coisa com relação a isso, né? É. Ah, mas o Rui também só me coloca, tipo, contra jogo difícil de titular. Tipo, ele me colocou contra o CAS, que a gente empatou 2-2. Comecei de titular. Entende? Né, que não vai treinar é porque ou você está com o número reduzido, ou você não tem ninguém, né? Só tem o número certinho para jogar. Então você tem que colocar todo mundo, independente se o cara foi jogar, treinar ou não, né? É. E o que você pode falar assim dos nossos treinos aqui? Na verdade, do treino do Rui, hoje o Miller, né, que está com a gente, o Anderson que tem ajudado algumas vezes, agora entrou o Mal também, preparador de goleiro. O que você pode falar com relação aos treinos nossos aqui? Eles são bons, tá? O técnico é bom, o físico
quando você no físico é bom. E o Rui pode planejar jogadas boas para jogar contra os times que ele já conhece, assim. E você acha que houve alguma evolução sua nesse período que você teve aqui com a gente? Muito, porque se eu não começasse a jogar com vocês, teoricamente eu acho que eu ainda não estaria, jogando no Rio Claro, porque foi logo depois que eu comecei a jogar com vocês, eu melhorei treinando aí e fui fazer outras avaliações para passar no Rio Claro. E qual que é o seu maior objetivo aí dentro do futebol? Chegar a ser profissional, um jogador que joga Brasileirão, Copa do Mundo. Você tem alguém, assim, algum jogador que te inspire, assim? Você fala, pô, eu quero chegar... Quem que é? O Cristiano Ronaldo. Eu imaginei. E o que que você acha que o Cristiano Ronaldo tem, assim, alguma característica que você possa falar assim, ó, poxa, eu sou bem parecido com ele, né, nessa parte, que, sei lá, na velocidade, bato muito bem na bola. O que que você acha, assim, que, além de te inspirar, né, que você acha que parece que você tem alguma qualidade igual a dele? Na velocidade e no físico, né? Porque ele toma um suplemento que eu também tomo e eu gosto de ver o físico dele porque ele tem 35 anos e tá jogando com um físico muito bom. Uns caras que tem 20 anos não tem esse físico. Né, justamente. O teu pai tá por aí? Põe ele do ladinho Tá, seu aí. tá Põe aqui do ele meu aí. lado. Põe ele aí, põe ele sentadinho aí também. Eu não tô vendo Aí, ele. E aí, Marcelo, tudo bem? Bem, eu Eu fico falei, longe falei porque que, ele não fala. falei que ia colocar você no rolo também, né? Tá vendo só? Eu tenho que ficar longe, senão ele fica tímido para falar. Não, mas eu te chamei porque assim, cara, a gente gosta muito da história do Matheus. Hoje os meninos, normalmente, assim, você pergunta para qualquer criança aí, atleta, aluno, o que você quer jogar? Tá, mas que eles só querem jogar em clubes grandes, né? E mal sabem eles que a dificuldade de você entrar num clube grande é absurda, né? Sim, E, e ao mesmo tempo, quando você entra também, a dificuldade de você se manter lá também, ela é grande, né? Eu acredito que seja diferente aí no caso do Rio Claro, que a procura ela é menor, mas a gente jamais vai diminuir um clube desse que fez uma campanha no ano passado, quinto colocado no Campeonato Paulista, onde tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Audax, que tem normalmente um time bom, aí você tem aí Guarani, você tem Portuguesa, né? E pela grandeza do Rio Claro, que fez um baita de um campeonato, né? O que você pode falar, Marcelo, com relação ao Matheus, tanto na parte de treinamento, como que ele é? Seria bom, por isso que eu quis te chamar também, porque é sempre bom o pai estar falando, né? Uma coisa assim, isso, legal. é o pai tá falar, mas assim, às vezes pode falar algumas coisas, outras não. De repente o pai fala, não, ele é assim, desse jeito, ele é esforçado. Conta pra gente aí como que é o dia a dia do Monte. Perfeito, Fernandão. Primeiramente, obrigado aí da oportunidade, né, dele estar contando a história dele, da gente estar participando. Parabéns aí pela iniciativa fantástica aí. Acho que é um privilégio para os meninos que estão com vocês. E também a gente é sempre muito grato aí por vocês, né? Vocês, com certeza, falo vocês, né, que é a equipe toda, né? Tem o Rui também, né? Sempre fizeram muita diferença na história do Matheus até aqui, né, do futebol. Apareceram num momento ótimo, né? Então a gente agradece a professora que está com vocês, que foi a Beatriz que indicou, não sei, acho que ela está aí com vocês ainda, né? A Bia. Tá com a gente aqui, foi a Bia, isso mesmo. Ela era nossa professora da musculação na academia, quando a gente tinha academia, e ela já sabia que o Matheus jogava bola, ela falou, o pessoal lá de Sorocaba está fazendo uma avaliação, foi daí que tudo começou, ela que indicou. Então, não sei se ela está assistindo aí, mas ela fez muita diferença em colocar
a proximidade, e a gente realmente é muito grato aí a vocês. O Matheus sempre adorou muito estar com vocês, tanto os meninos, os professores, vocês sempre fizeram muita diferença no trabalho com ele, com os outros meninos, com certeza. Eu sempre vi, agora no meio do futebol, né, que eu acabei me envolvendo por conta dele, sou formado em educação física, mas não era do futebol. Fui aprendendo, fui vendo a diferença que vocês têm em relação à grande maioria dos treinadores, né? Não vejo vocês em nenhum momento falar palavrão, sempre educando, incentivando os meninos. E isso deu para nós mais vontade, os cachorros animados, mais vontade de estar junto com vocês, né? Porque realmente vocês são educadores acima de tudo. Então vocês não estão formando só jogadores para disputar campeonatos, estão formando cidadãos. Então realmente vocês fazem uma diferença brutal aí na vida dos meninos. Nisso a gente é muito grato. Bom, agora falando do Matheus, né? Ele não começou tão cedo no futebol, né? Ele começou com 8 anos. Antes ele fazia artes marciais, que era o que a gente encontrou quando a gente mudou para Boituva, né? Então ele fazia arte marcial, fez muita diferença na parte física para ele fazer Hapkido aqui na cidade. E aí, na época da academia, a gente começou a ter contato com, vamos dizer, pessoas que, vamos dizer, irmã do Uca, que era o dono da escolinha daqui de Boituva. Vamos, por que não, né? Vamos tentar futebol. Eu imaginava que ele era que nem o pai, perna de pau, né? E aí, aí a gente começou a ver que era diferente. Ele começou a mostrar ser um pouco diferenciado nos treinos, nos jogos que ele ia. E aí, vamos investir. Fez a avaliação do Cruzeiro, foi monitorado lá. Mas onde fez realmente diferença para falar, vamos levar a sério a coisa, foi quando ele estava junto com vocês aí. Eu comecei a ver, esse menino tá indo bem. Acho que não como pai, mas... Porque pai sempre acha que o filho é o melhor do mundo, né? É natural isso. Mas, poxa, acho que dá para a gente investir. Vamos atrás. E aí, a gente começou a investir em treinamento. Eu vi a dedicação dele muito acima da média. Mesmo na época, com 11 anos de idade... não sei se é pela inspiração, que a gente sempre foi muito dedicado dentro de casa, e o exemplo de casa faz toda a diferença para um menino, na formação dele como pessoa, né? E ele começou, vamos dizer, acho que puxar para ele essa inspiração e começou a se dedicar muito mais. Ele treinava em casa sozinho. Falei, caramba, eu comecei a brincar com ele aqui. Aí eu comecei a treinar com ele um pouco, aí eu vi que ele estava gostando mais, cada vez mais, até que começou realmente a ficar séria de verdade a coisa, né? Quando apareceu a oportunidade do Rio Claro, que foi através do André Gava, que tem o time dele lá em Piracicaba, né? Que usa a bandeira do Rio Claro. O André Gava é treinador do Sub-15 e do Sub-17 do Rio Claro. E ele chamou o Matheus para disputar, na idade dele, alguns campeonatos. Inclusive, um ano ruim, o Matheus jogou titular com ele, né? Falei, poxa, legal. E aí ele convidou o Matheus para fazer o teste do Rio Claro. Falou, vai fazer um teste de um time que joga paulista. Eu nem conhecia muito o Rio Claro na época. Vamos treinar mais. Então eu comecei a controlar mais a alimentação, o sono, que faz diferença, disciplina, estudar, porque tem que ter boa nota para jogar campeonato paulista na escola, né? Não sei se todo mundo sabe, a nota vermelha não pode jogar. Não pode nem estar relacionado. Tem que, nem treinar pode, na verdade, né? Eles têm uma disciplina legal. E, então a gente começou a levar mais a sério tudo que poderia envolver no futebol. E aí ele passou no Rio Claro também, né? Então ele foi aprovado lá. O pessoal também muito legal. Não deixa nada a desejar o nível que vocês têm, né? São tanto vocês quanto eles, nível de alto nível, vamos falar assim, no futebol. A gente viu isso no Rio Claro. Fora do Rio Claro a gente viu muito forte isso com vocês também. Então, isso que dá a confiança de querer sempre estar junto, né? Querer continuar com vocês aí. E lá, os treinos pesados, né? 3 horas de treino para um menino de, vamos falar agora, 20 anos, é pesado, puxado, né? Um físico muito forte, parte técnica, parte tática. Tudo bem que agora está num período que a gente está em isolamento, né? Não pode treinar, mas até enquanto estava treinando, um time redondo, fantástico, parecia gente grande mesmo jogando, né? E eles estavam ganhando tudo. Então eles estavam assim com uma expectativa que a gente sentia lá do Kleber Rezende, né, que é o treinador, o Binho, outra pessoa fantástica também, é o treinador do Sub-13 e do Sub-11 do Rio Claro.
todo um empenho, todo um profissionalismo fantástico e preparando o time como um time grande, muito forte. Eles estão com a expectativa estavam pelo menos até então, até a interrupção, de buscar, de quem sabe, a cabeça, né? Sim. É. Fantástico isso. Então, eles almeja, tem assim, até essa possibilidade, quem sabe, disputar o título do Paulista. A gente sabe que é difícil, porque os grandes são os grandes, né? Sempre chegam na final. Mas o Rio Claro está aí querendo brigar de igual para igual. Isso eu achei muito legal. E a gente analisando, né? Lógico, falar assim, qual time quer estar? Tenho certeza que, como família de palmeirense, ele está jogando Palmeiras, é óbvio, né? Não tenho dúvida. Mas se vier um Corinthians, um Santos, um São Paulo, por que não? Né? Mas o que a gente acabou vendo, que a oportunidade que ele tem, vamos falar num time intermediário, que no caso o Rio Claro que não é ruim, é um time ótimo, mas não é ao nível ainda dos grandes, que todo mundo quer jogar lá. A oportunidade dele aparecer é muito maior, que acredito que se o ano passado, por exemplo, que ele jogou vários jogos do Paulista, foi titular e tudo, se tivesse num grande, provavelmente não teria sido relacionado nenhuma vez. É jogado, né? Porque eles só colocam normalmente o ano bom. E eu acho que ele não teria nem tido muita visibilidade, né? Eu sempre falo, a oportunidade que você mesmo falou, a oportunidade que ele teve no Rio Claro, né, de poder jogar o Paulista um ano abaixo, né? Ele jamais teria num clube grande, ele estaria só treinando. Eu posso dar exemplo aqui do Gabriel e do Guilherme, né? Ainda o Gui ainda teve alguns jogos que ele foi, né? No Sub-13, mas eram poucos jogos, entendeu? Então, assim, a visibilidade que ele teve aí de ter entrado em alguns jogos do Paulista, né? Mesmo estando num clube pequeno, seria diferente se ele estivesse num clube grande. Às vezes a gente pode estar no... É que eu falo, às vezes o atleta ele quer porque quer estar num clube grande. Quero estar no São Paulo, quero estar no Corinthians, mas não é aproveitado. De repente não é mais fácil você começar no Rio Claro, no Guarani, né, numa Ponte Preta, e você ter muito mais aproveitamento do que você estar no clube grande e não ser nem relacionado, às vezes não participa de nada, está no terceiro time, que pode acontecer, né? De repente ele poderia estar num time grande, só treinando, né? E não teria tido essa oportunidade que ele está tendo no Rio Claro. Sim, com certeza. E eu vejo que ele está bem feliz de estar tendo a oportunidade de estar junto, tem uma grande perspectiva de ser titular no time. Agora é um ano bom, né? Tem grande expectativa para isso, mas mesmo assim não é fácil. Mesmo num time, vamos dizer, de expressão menor, a rivalidade, a disputa é muito grande. Não pode afrouxar nem um minuto, porque vem outro e toma posição também. Porque, vamos dizer, falo 33 jogadores que são relacionados para serem federados pelo time para jogar o Paulista, mas muito mais meninos passam por lá. Então, a gente vê assim, nos primeiros 90 dias de toda a captação, muita gente é dispensada. Então, a gente viu isso muito forte ano passado, né? Muitos meninos saindo chorando, sendo dispensados e tudo mais, e ele ficando, né, passando no time. Então, não é fácil. Se afrouxar agora, cai, não é nem relacionado para o campeonato, eu tenho certeza disso, mas a gente está muito feliz com toda a dedicação. Por isso que eu me dedico em levar, buscar, trazer, porque eu sei que está se empenhando para isso. E aí todo o esforço que teve o ano passado, toda essa correria que vocês tiveram, de repente você pode aí jogar aí por água abaixo todo aquele trabalho, né? Se caso ele não se dedicar. E você falou em todo esforço de você levar, eu quero que você conte um pouquinho como que é aí a sua vida, né, Matheus, treino. Eu vou abrir aqui também o pessoal que quiser fazer pergunta. Eu vi que a Bia entrou. Bia, você foi aí citada aí pelo pai do Matheus, aí, o Marcelo, por ter indicado ele para nós aí, então a gente é muito grato por essa indicação. E fala um pouquinho aí, Marcelo, como que é essa loucura, né? Eu não falo nem correria, cara. O que você faz é meio que uma loucura, mas é uma loucura boa, que eu acho que vale a pena porque é pro teu filho, né? E acredito que lá na frente vocês vão colher bons frutos, como já está colhendo hoje, né? Sim, com certeza. Eu acho que todo pai, o sonho do filho vira sonho do pai, né? Não tem jeito. Eu sempre me autopolicio para não ser aquele pai chato, aquele pai de arquibancada desesperado que atrapalha o filho, né? Que tem que ter esse cuidado para ser um apoiador para ele, um porto seguro para ele, mas não assim querer o meu sonho
ser realizado nele, porque isso também é comum e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu quero que ele realize o sonho dele e o sonho dele se tornar meu sonho. Então, isso a gente coloca em primeiro lugar. Então, vamos dizer, eu sempre vou apoiar, sempre vou incentivar, mas eu não vou querer que ele faça o que eu quero, eu quero que ele faça o que ele quer, e nisso eu não quero ser a barreira. Eu quero ser, assim, aquela pessoa que vai apoiá-lo, que vai ajudá-lo, mas não impedi-lo de. Porque às vezes também, por falta de condições ou por falta de oportunidades, alguns pais acabam, sem querer, né, impedindo o sonho dos filhos de acontecer. Então, eu quero tentar ser o meu melhor para ele conseguir, desde que ele também faça parte dele, é óbvio, né? Se eu ver que, não quero mais pai, eu vou entender, a gente vai conversar, e foi bom enquanto durou. Mas não estou vendo que é isso que vai acontecer, o que ele quer. Então, a gente acaba tendo que fazer alguns sacrifícios. Um dos que eu fiz foi vender a academia, porque ela tomava muito tempo, e quando a gente teve a oportunidade que ele foi chamado para ficar lá em Belo Horizonte, no Cruzeiro, eu não tinha condições de estar com ele lá, porque ele não pode alojar. Ainda não pode até hoje, só a partir dos 14, né? Então, como que eu ia fazer? Não tinha como. Então, eu falei, puxa, eu estou sendo barreira. Preciso ver o que está impedindo, através de mim, está impedindo ele de realizar o sonho dele. Nisso, a gente foi procurando as situações por aqui. Mas o que eu fiz? Eu tirei coisas que me tomavam muito tempo. Então, hoje, a minha forma de trabalho profissional, ela não precisa de horário. Então, eu acordo mais cedo, durmo mais tarde, trabalho no carro, igual ele falou, né? Quando ele está treinando, eu estou no meu car office, né? Tem o home office, que está na moda agora com a pandemia, né? Eu tenho car office. Fico dentro do carro lá com o computador, telefone, e vai dando tudo certo. Então, eu consegui me ajustar para isso. Mas, mesmo assim, a rotina não é fácil. São 3.000 quilômetros por mês rodados, né? De carro, só para o leve e trás. Então, não é fácil, porque só para ir... os treinos do Rio Claro são em Americana, né? Na cidade americana, que é bem perto da cidade de Rio Claro. A base do Sub-11 e 13 treina lá. São 122 quilômetros da nossa casa até o local do treino, para ir e para voltar, né? Então, já 2 vezes por semana, mais 2 jogos, que é o sábado e domingo, então só aí vai somando quantos quilômetros são rodados, né? Fora os cuidados para não tomar multa de trânsito, essas coisas. Sim. Mas a gente vai com a maior alegria do mundo, vai conversando, fica muito junto, né? Então isso criou até uma aproximação maior ainda entre nós, né? Isso é muito legal. Na verdade, Marcelo, eu sempre falo que tudo isso aí é um investimento, né, que você tem que fazer. É que nem um colégio. Você pode muito bem deixar o teu filho numa escola pública e ele pode ingressar numa faculdade, ser um excelente profissional, ou o contrário, ou de repente uma escola particular e de repente não dá nada. Né? E a mesma coisa no futebol, você tem aí as suas despesas, porque não é só a distância, né? Você tem a distância, você tem o seu tempo, você tem gasto com gasolina, pedágio, alimentação deles, porque eles vão terminar o treino, eles vão querer comer alguma coisa, por mais que você leve de casa, mas você teve que comprar esse alimento para poder levar, né? E às vezes você abre mão de muitas coisas sua para poder oferecer para ele, né? E a gente sabe, assim, que o seu esforço, às vezes, não é nem só para o Matheus. Às vezes acaba até carregando outras pessoas junto, que estão próximo do Matheus aí, né? Pelo coração bom que você tem de ajudar também. Então, assim, tudo na vida tem que ter um investimento. Não adianta, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo da forma mais fácil do mundo, né? E até porque para você valorizar também, né? Aquilo que você está fazendo, e lá na frente, quando você conseguir alcançar teu objetivo maior, você valorizar tudo aquilo que foi feito lá atrás, né? Sim, com certeza. Tem todo esse sacrifício, né? Nada é conquistado do nada, né? Para almejar e buscar algo grande, tem que ter um sacrifício, um esforço, e esse esforço, todo o processo vale a pena. A gente vê todo o empenho, tanto dele quanto nós. Fazer lição no carro não é fácil, ele faz lição no carro, na escola, estuda para a prova, porque também tem que tirar nota boa. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de pagar uma escola particular para ele aqui em Boituva. Tem um nível bem forte de dificuldade na escola, porque é muita matéria, muita lição, muita cobrança, então ele tem que se empenhar, ele sabe disso. Então ele estuda na ida, estuda na volta do treino,
Muitas vezes a gente quer sair de um treino e ir para Sorocaba treinar com vocês, mas às vezes o treino foi puxado demais, não dá, a gente tem que respeitar isso. Às vezes, opa, hoje eu quero ir. A gente vai. Então, tudo isso a gente tem que somar, do nível de esforço, a dedicação, e saber que um dia alguma coisa vai vir de bom. Pode ser que um dia não seja um jogador profissional de ponta, tem sonho aí de jogar, sei lá, no Barcelona, na Europa, a gente sabe disso, né? Mas vai ser pelo menos uma pessoa de grande caráter, e vai ser um profissional bom na área que escolher. Isso a gente já entende por um lado bom também, né? Faz parte do processo. A gente sabe que o caminho é longo, né, Marcelo? Ô, Matheus, a gente sabe que dificilmente você fala não para... Pode ficar aí, Marcelo. Você fala não para as coisas, né? E conta pra gente aí, eu fiz para os outros atletas essa mesma pergunta, né? Se você já foi viajar sozinho, já ficou alojado, se sentiu falta aí da família, como que foi aí? Sozinho, em alojamento, eu ainda não fui sozinho assim, mas eu já fui com meu pai num alojamento de viagem, tipo, para pré-temporada, para não perder os jogos, tipo assim, para não ficar parado. É que eu fui da comissão técnica, né? Por isso que foi, mas eu deixei ele largado lá como se fosse um dos outros, tá? Mas sozinho assim você nunca foi, sem o teu pai? Não. Ele sempre foi com a comissão técnica. E se um dia o ano que vem, 14 anos, já dá para alojar. E aí, como que vai ser? Você vai conseguir ficar sozinho, sem a presença aí do pai, da mãe? Vou, porque eles estão me preparando para isso mesmo, para eu já estar tranquilo quando eu for para um alojamento sozinho. Já estão preparando para despachar você, né? Férias? Um pouquinho, né, Marcelo? Um pouquinho, né? A gente entende que, vamos dizer, a gente cria o filho para o mundo, não para nós, né? Mesmo eu tendo ido nas viagens, porque eu sou fã disso também, né? Sempre gostei de contribuir, então o próprio Rio Claro abriu a oportunidade de fazer parte da comissão técnica. Eu achei muito legal isso. Inclusive, hoje eu faço parte da equipe deles na parte de preparação física da base do Rio Claro, né? Eles me convidaram para isso, achei fantástico, para ajudar eles no trabalho lá. Então, achei sensacional. Então, eu fui como membro da comissão de pais, né, da comissão técnica lá para ajudar nos jogos, mas não é porque ele estava com o pai que o pai era pai. Eu era membro da comissão. Então, ele estava lá, ele sabia que tinha um pai, obviamente, mas que ele tinha que fazer as coisas dele, se virar sozinho, se cuidar, arrumar a própria cama, essas coisas todas, né? Então, ele já foi sendo preparado para isso. Você acha que a presença do teu pai no time atrapalha ou ajuda? Ou não influencia em nada? Depende. Tem vezes que ajuda, mas tem vezes que, tipo, só é mais uma pessoa na comissão técnica mesmo. Agora deixa eu te perguntar aí, seu pai é daquele cara que termina o jogo, de repente se você vai muito mal, ele pega no teu pé, fala um monte de coisa pra você, ou ele é um cara mais apoiador, que incentiva, de repente ele vai falar, ó, você errou aqui, acertou ali, poderia ter feito dessa forma e não daquela, como que é? Ele mais me apoia, tipo, se eu errei uma jogada que eu podia ter feito gol, assim, ele me fala, pra eu, da próxima vez que tiver esse mesmo lance em outro jogo, eu consigo fazer o gol e a gente ganhar, talvez, o jogo. Eu falo porque hoje em dia tem muitos pais que acabam atrapalhando, né? Eu tenho uma experiência, cara, de um ex-aluno meu, na época que eu tive escola lá em São Paulo. Ele com 8 anos, ele foi para o São Paulo, futsal. E o pai dele, na verdade, o pai dele tinha sido um ex-jogador, que não deu certo. E foi aquilo que você falou, Marcelo. Ele queria transmitir aquele problema que ele teve, né, de não ter sido jogador, mas ele queria porque queria que o filho fosse, né? Uhum. Então, às vezes, tinha jogo da escolinha mesmo, amistoso, ou campeonato interno, cara, que era um negócio mais para distrair os meninos, né, para socializar. E quando o menino ia mal, o pai dele quase matava o menino porque ele não aceitava. E ele teve um período no São Paulo,
que ele foi, ele fez o teste no salão, e depois foi para o campo, ele chegou a ficar 7 anos no São Paulo, cara, né? E depois de 7 anos ele foi dispensado. Mas por quê? Até cheguei a conversar com ele, eu fui até Osasco conversar com ele para saber o motivo dele ter sido dispensado e o porquê dele não querer mais voltar a jogar futebol, que ele falou que ele não aguentava mais, cara. Ele falou, meu, eu não aguento mais a pressão, eu não aguento mais meu pai achando que eu tenho que ser o que ele não foi, entendeu? Se ele tivesse me apoiado desde o início, né, não da forma do que ele estava fazendo, eu com certeza, de repente, poderia ter saído do São Paulo, poderia tentar um outro lugar. Mas eu sei que vai ser igual. Eu vou sair do São Paulo, que nem ele chegou aí no Palmeiras, mas não passou, ele foi acho que mais em 2 clubes e não passou. Então, assim, o pai dele foi uma influência muito negativa, como existem muitos pais por aí que são influências negativas, como também existem muitos pais aí que são influência aí totalmente positiva para os filhos, né? É uma coisa que eu pesquisei para me aprimorando no futebol, foi sobre as coisas que mais tiram os meninos de se tornarem jogadores de futebol. Uma das mais evidentes é a pressão dos pais, que é comprovada por estudos. Tem as lesões, né? Tem as namoradas, que também são índices altos, né? Mas a pressão dos pais é uma das mais evidentes que tira. Eu falei, opa, então eu tenho mais um ponto para estar bem atento, para evitar que isso venha a ser uma influência, para evitar que ele se torne jogador. Então, eu vejo, vamos dizer, são pequenos detalhes. É aquela cobrança do alambrado que fala, o pai fica cobrando o filho, o pai que fica xingando o árbitro, que fica toda aquela coisa, mesmo que a gente sabe que tem árbitro que às vezes é tendencioso contra, né? Não é tão ético, é normal, mas a gente saber se controlar para focar o quê? No menino. Não é ali aquele momento, ali é só um passo, é para algo maior para o futuro. Então, sempre ter essa atenção. Às vezes o treinador, né, igual vocês, passam alguma orientação para o time, um exemplo, a orientação, o Matheus fica avançado lá na frente, lá para esperar a bola chegar. E eu vou lá na arquibancada, grito, Matheus, volta para buscar a bola. Eu estou indo contra o que os conhecedores, né, a autoridade principal está passando para ele. Então, isso confunde a cabeça dele. Então, sempre tem que ter essa... Então, eu evito falar, por exemplo, eu, Marcelo, né, evito falar para ele algo que vai influenciar na cabeça dele tecnicamente, tanto dentro quanto fora do campo. Dentro já não falo nada, né? Mas fora, tá voltando para casa, eu não vou falar, ó, por que você não fez assim, não fez assado? A gente vai conversar assim, como a gente pode melhorar os nossos erros e incentivar. Agora, influenciar, não. Eu acho que você tem que falar para fazer assim, muda a sua posição assado. Eu sempre faço perguntas para eu entender, para poder ajudar ele dentro do que aquilo que o treinador passa. Ele é a autoridade, não eu. São os treinadores que têm que passar. Mesmo que às vezes eu não acho que o seu melhor jeito seria esse. Na minha cabeça, para mim. Acho que o melhor jeito de jogar seria da outra forma. Mas eu não vou falar para ele. Eu vou entender através dele ou através do próprio treinador, perguntar, me explica por que ele assim, para eu entender, para poder ajudar ele. Né? Mas nunca questionar, nunca contrariar, porque eu sei que isso vai influenciar a cabeça dele para o futuro. Né? Você pode não concordar, mas você não vai interferir. Porque às vezes é o que a gente sempre fala, no calor do jogo, na hora lá, quem está dentro do campo, são tomadas de decisões muito rápidas. Né? Às vezes quem tá lá fora, cara, tá simples, o cara tá ali quietinho, tá de boa, tá assistindo o jogo, mas lá dentro são situações que você tem que tomar ali, e é questão de segundo, né? Eu tenho que fazer isso, depende, você vai acertar, como pode errar também, que é normal, né? Mas é bacana, desde que a pessoa não influencie, lógico, pode não concordar, e pode até falar, não gostei, poderia ter feito dessa forma, mas se ele fez assim é porque ele sabe o que está fazendo, né? É o que muitas vezes é o que a gente não vê nos pais, infelizmente, né? Às vezes vai até conflito entre os próprios pais, né? Que é normal, às vezes acontecer com o outro. E mesmo, eu sempre falo para ele, o adversário não é inimigo, é só um adversário de jogo. Fora de campo ali, até dentro de campo, são amigos. Então eu sempre falo para ele, faça amizade com o seu time, apoie todo mundo, e apoie também o adversário, seja amigo das pessoas, crie amizade entre todos. Evita conflito, porque não precisa. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã, às vezes, ali que parece que são inimigos, estão brigando um contra o outro, no futuro se tornam os melhores amigos, vai saber, né? Somos adversários, né? E não inimigos, né?
Eu penso muito isso. Uma coisa que eu acho muito legal, a forma com que você e o Rui trabalham com os meninos. Eu lembro de um episódio, acho que você vai lembrar, foi contra o Caaz, era sub-11 ainda, e o Matheus foi bater um pênalti, acho que era semifinal, e ele perdeu o pênalti. Sim, Ele, lembro. Fernando, puta, ajuda, o Matheus tá chorando para lá para outro lado, que ele saiu chorando. Ah, você foi fantástico no apoio para com ele, né? Incentivou, falou assim, não foi o último pênalti que você perdeu, você ainda vai perder muito mais. Mas eu tenho certeza que você vai fazer muito mais gols de pênalti do que você vai perder. Isso deu uma tranquilidade, uma confiança para ele, que hoje, inclusive no Rio Claro, ele é um dos batedores de pênalti principal. Como você está batendo falta, né? Os 2 últimos jogos aí, botou ele para bater falta, ele converteu as faltas. Então, isso deu uma confiança. Então, eu sempre falo isso. O pai tem que transmitir confiança para o filho, e a confiança, não em jogar, mas confiança nos treinadores. Né? E os treinadores que são educadores criam nos meninos essa confiança que vai valer para a vida toda. Isso eu acho fantástico também, na parte de vocês. Monte, como tá acabando o tempo aí, a live é só 1 hora. Vou deixar aí para você falar alguma coisinha. De antemão, eu quero agradecer mais uma vez aí por esse tempo que você disponibilizou pra gente. Você sabe que a gente gosta muito de você aí, a gente tem um carinho por você, um carinho pela tua família, a gente respeita muito teu pai aí, que é uma pessoa fantástica, né, que a gente admira e confia bastante, ele sabe muito bem disso, não tem por que a gente ficar fazendo média, né? E fala alguma coisinha aí, final, né? Se você quiser deixar um recado para quem também sonha em chegar onde você está hoje, a gente sabe que não é fácil, e vou deixar aí você finalizar, beleza? Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aí, Fernandão. Para quem quer chegar, treinar, que nem eu cheguei, ou até passar, tem que treinar, focar. Não pode ficar o dia inteiro no videogame. Ele tem que treinar, focado e fazendo a parte dele para um dia no futuro ele conseguir ter o que ele começou antes. E abrir mão de coisas para ele ir para os jogos, essas coisas. E também uma coisa que eu tenho para falar, que meu agente falou para mim, quando eu conversei com ele online, ele falou assim, para rezar como se tudo dependesse de Deus e jogar como se tudo dependesse de você. Perfeito, excelente. Valeu, Matheus, mais uma vez, muito obrigado aí, cara. Curta essa quarentena, se Deus quiser vai passar logo para a gente voltar às atividades. E a gente vai torcer muito para que você faça um Campeonato Paulista excelente aí, cara. E se Deus quiser, vai dar tudo certo para você também. Valeu? Fiquem com Deus aí. Obrigado, Marcelo. Valeu, Monte. Um abraço. Não. Falou. Sucesso. Valeu. Um abraço. Abraço. Deixa eu ver.